A noite ainda cobria o deserto quando Israel partiu. Milhares de famílias marchando apressadas, carregando trouxas nas costas, crianças no colo e animais apressados como se também pressentissem o destino. A cada passo, havia o cheiro da liberdade misturado ao pó da estrada, mas também o peso de um medo silencioso. O Egito não aceitaria a derrota facilmente. De fato, nos corredores do palácio, o pranto que ecoava pela morte dos primogênitos rapidamente se transformava em fúria. O faraó, quebrado no coração, endureceu mais uma vez. Seu orgulho não tolerava a cena de escravos marchando para fora de suas terras. Com um rugido de comando, ordenou que seus carros fossem preparados, que os cavalos fossem selados, e todo o exército mais poderoso da terra partiu em perseguição. No horizonte, o deserto tremia com o trovão das rodas de guerra. Colunas de poeira se erguiam enquanto centenas de carros avançavam, reluzindo sob o sol que nascia. O povo de Israel, ao olhar para trás, viu a força mais temida de seu tempo se aproximando como uma tempestade metálica. O pânico se espalhou como fogo entre eles. Gritos, choros, acusações. Por que nos tiraste do Egito, Moisés? Para morrermos aqui no deserto? Não era melhor servir aos egípcios que morrer na areia? O coração da multidão oscilava entre a esperança e o desespero. Adiante deles, apenas o mar, profundo, intransponível, uma parede líquida que refletia o céu escarlate do entardecer. Atrás deles, a ira de Faraó e um exército preparado para matar. Não havia saída. O povo gritava, a massa se agitava e Moisés elevou a voz para acima da confusão, com uma firmeza que não vinha de si mesmo, mas da fé que lhe queimava no peito. Não temais, estai firmes e vede o livramento do Senhor, que hoje vos dará. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis para sempre. A noite desceu rápido, e então um mistério se instaurou. A coluna de nuvem que sempre guiara Israel no deserto moveu-se para a retaguarda, ficando entre o exército de Faraó e os escravos libertos. Para os egípcios, eram trevas densas. Para Israel, um clarão iluminava a noite. Era como se o próprio Deus estendesse uma muralha invisível no campo de batalha. Então veio o comando. Moisés ergueu o cajado sobre as águas e o vento começou a soprar, forte, incessante, uivando como se a própria terra respirasse. O mar se contorcia em ondas violentas, até que algo impossível começou a acontecer diante dos olhos atônitos do povo. As águas se erguiam, separando-se em duas colunas gigantes, como muralhas líquidas que brilhavam sob a luz da lua. O fundo do mar, outrora coberto de águas, surgia seco, abrindo um caminho inesperado. O impossível tornara-se estrada. A ordem foi dada e a travessia começou. Os pés pisavam no chão arenoso, ainda úmido, mas seguro. Crianças olhavam fascinadas para as paredes de água à esquerda e à direita, por onde peixes nadavam como se estivessem aprisionados em cristais. O vento rugia, empurrando as últimas gotas para longe. Israel marchava, passo após passo, embalado pela mistura de medo e assombro. Mas atrás deles, o faraó não desistia. Quando a coluna de nuvem se ergueu novamente, os carros egípcios avançaram no mesmo caminho, fazendo as rodas rangerem contra o solo encharcado do leito do mar. O povo de Israel, já quase chegando à outra margem, olhava em desespero. O inimigo vinha atrás, furioso, pronto para esmagá-los. Então, no meio da noite, o Senhor olhou para o exército egípcio através da coluna de fogo e de nuvem, e a desordem se espalhou entre eles. As rodas dos carros emperraram. Os cavalos relinchavam apavorados, arrastando as carruagens tortas, atolando-se no chão pesado. E os próprios guerreiros, que antes avançavam com confiança, gritaram em pânico: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor combate por eles contra nós. Mas já era tarde.
Quando o último hebreu alcançou a margem oposta, Moisés recebeu o comando final. Ele ergueu novamente o cajado sobre as águas, e o vento cessou. As muralhas líquidas perderam seu apoio invisível e caíram com força sobre os carros e cavalos. O rugido do mar foi ensurdecedor, como se dezenas de tempestades explodissem ao mesmo tempo. As águas cobriram o exército inteiro, engolindo homens, lanças e rodas de ferro. O que era orgulho e poder transformou-se em silêncio submerso. As ondas revoltas devolveram à praia apenas destroços quebrados. O povo de Israel, atônito, olhava o cenário. O mar, que por instantes fora caminho, agora voltava a ser barreira, e no horizonte não havia mais inimigos. O Egito, que tantas vezes os havia esmagado, jazia derrotado pelo próprio Deus. Então, o silêncio deu espaço a um louvor coletivo. Mulheres dançavam com tamborins, crianças cantavam, os homens erguiam as mãos. E a voz de Israel ecoava nas margens do mar. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Cavalo e seu cavaleiro lançou no mar. Naquela madrugada, o impossível se tornara real. Um povo de escravos atravessou o mar como se fosse terra seca, e o império mais poderoso da terra foi vencido, não por lanças, nem por exércitos, mas por águas obedientes ao sopro de Deus. A travessia não era apenas fuga, era um batismo coletivo em liberdade, um renascimento de uma nação inteira. De um lado estava a escravidão e o jugo do faraó. Do outro lado, a esperança de cumprir a promessa feita aos pais da fé. E o mar, que fora testemunha da opressão, agora se tornou o altar do livramento. Porque naquela noite Israel aprendeu que nenhum deserto é maior que a mão de Deus, e que até o mar pode se abrir quando o Altíssimo decide libertar seu povo.